Merkaba é o mesmo que o perispírito? Não, meu filho. Eu vou voltar para trás antes de entrar em Merkaba. Desde que os humanos começaram a fazer as suas encarnações no plano terrestre e aos poucos foram se reeducando para viver numa nova atmosfera da Terra, diferente daquele que eles conheciam, não é? Certo. Muitos nunca ficaram abandonados, sabe? E muitos, entre todos os povos, já podiam se destacar porque conseguiam pensar um pouquinho além. Os grandes mentores das altas hierarquias achavam que seria uma boa chance de vir ensinar a essência da vida verdadeira. E para cada lugar do planeta teve manifestações de ensinamentos mais profundos, aonde se colocava para o ser humano que esta vida era uma experiência, que ele mesmo poderia alcançar a sua luz interior. E foram muitos ensinamentos, de acordo com o que eles podiam entender. Assim foi em muitos países que estavam iniciando sua história enquanto povos que ainda ali começaram a habitar. E assim, em muitos lugares, para cada lugar foi ensinado a mesma coisa, mas com palavras que eles podiam entender. Esse Merkaba foi em um lugar. Quando já está isso falam de carruagens na Bíblia, não fala? Carruagem de fogo, carruagens que levavam para o céu. Merkaba significa um veículo, mas não é o veículo como se fosse uma nave. Não, não é isso. É um veículo para você conseguir alcançar a sua autoiluminação, ou seja, buscando o conhecimento através do Merkaba. Então, houve várias denominações em vários países, cada um recebeu um nome, mas a essência era a mesma, para que o homem olhasse para dentro de si próprio e entendesse que ele não é essa matéria. Toda a essência desse conhecimento consiste na sua autoiluminação. Todos os escritos antigos vai convergir para esse ponto. Tanto faz se foi no Japão, se foi na Índia, aonde foi. Se foi em outros países, no Israel, né? Que é um país que luta de muita briga, né? Lá. Muito. Mas lá tem um segredo guardado. Por isso ele é atacado e ele tem que atacar. Eita. Um segredo que não estão divulgando para vocês ainda, mas vão falar. Então, para cada um foi ensinado uma forma da autoiluminação. Eu vou falar do meu conhecimento Apache. O xamã recebia essas orientações de
de autoiluminação e ensinava para muitos guerreiros. Mas muitos guerreiros não entendiam ou não queriam entender e preferiam ser guerreiros mesmo, buscando sempre atritos. Outros guerreiros se dispunham a ouvir mais o pajé, o xamã, porque o pajé é um xamã. E ele tinha então alguns discípulos de aprendizado ali dentro das tribos. Assim também nos países. Vieram pessoas muito esclarecidas que encarnaram para relembrar seus conhecimentos. Normalmente eram todos médiuns, porque o pajé também, o xamã ou o pajé, eram médiuns. E em todos os países encarnaram médiuns que tinham condições de receber conhecimentos para a autoiluminação das pessoas. Para cada um veio de um jeito. Os grandes monges do Tibete, os monges do taoísmo, de todas essas crenças que acabaram ficando divididas, porque o homem, ainda na sua ignorância, acredita que só aquilo que ele conhece é que é o certo. Mas não, meus filhos. Junta todas as crenças, porque a mensagem foi uma só. Voltando no Merkabah, essa era uma forma do aprendiz se autoiluminar. Mas, vou dar outro exemplo, no Tibete, eles ensinavam através do quê? Tinha um livro que chamava Livro dos Mortos. Ali havia uma explicação clara da continuidade da vida. Como chama esse livro, Caveira? Bardo Thodol. Ele existe ainda, esse livro. Ele está falando, Livro dos Mortos tibetano, que também traz grandes ensinamentos e libertações. Mas você tem que estar pronto para ler. É como conhecer o Merkabah, esse veículo que vai te levar para dentro de você. Começa pela sua respiração. Todos os ensinamentos, todas as suas interiorizações começam pela respiração. A respiração está ligada ao éter, ao espírito. Então, o Merkabah era só um veículo, uma forma de você se auto-iluminar, mas existia no Tibete através da meditação, no Japão, no taoísmo, no budismo, tem outros, os indianos também. Eu não vou citar todas as crenças, mas vou citar mais uma. Tinha a África, não é? E aí tem as histórias que vocês consideram lendas dos orixás, que o nome certo não é orixá, é oriçá. E ali, os oriçá, através da natureza, vieram passar os mesmos ensinamentos, de uma forma bem diferente, voltada para a natureza, porque aquele povo era muito antigo e precisava de um outro tipo de aprendizado que ele pudesse pegar, apalpar. Então foi aí que surgiu o contato com a natureza ligado ao orixá.
Vocês estão conseguindo entender? Maravilhoso, muito bom. Mas aquele orixá sempre trazia uma mensagem, não é? O Olorum, o Supremo, a força criadora. O Oxalá é Jesus. Fizeram um sincretismo. Ogum, um guerreiro. Oxóssi, um caçador. Inhaçã, nas tempestades e ventos. Oxum, na água. Oxum Maré, no arco-íris. Mas através de todo esse simbolismo e personificação das energias, foi passado a essência. Por isso que tem crenças que até hoje, por exemplo, no candomblé, que faz um negócio que eles ficam deitados ali numa caminha, escondidinho, sozinho, não é? E como é que chama a camarinha? E tem todo um ritual de contato com a natureza, de contato com a terra, de contato com água. Eles têm um ritual mais pesado, palpável, né? Que pode sentir nas mãos. Porém, a essência é a mesma. A pessoa fica ali fechada para se auto-iluminar. Isso. Eles falam que tá fazendo a cabeça, né? Tá. Eu já ouvi. Para ver a auto-iluminação. É. Do mesmo jeito que um monge tibetano se fecha, se resguarda num lugar para alcançar sua auto-iluminação. Do mesmo jeito que Siddhartha Gautama se colocou para lutar contra os seus demônios internos. E quais são esses demônios internos de cada um? Que passa pela camarinha do candomblé, que passa por monges tibetanos, que passa por outras crenças. Com crenças que têm fundamento, eu estou falando, tá? Uhum. Com fundamento, não aquela que o homem deturpou e todo mundo abraçou. Essa não. Tá certo. Essa não é assim. Tá certo, filho? Não estou falando mal de crença nenhuma, mas tem uma que eu vou ter que citar. Então, todos eles passaram por rituais de interiorização. Quer dizer que aquele lá que estava deitado numa camarinha, num candomblé, ele também estava aprendendo a usar o Merkaba de uma outra forma. Mas tá, é a mesma É o essência. veículo da autoiluminação. É a autocompreensão, mas tem uma coisa. Aquele que aprende a usar esse veículo para se autoiluminar, nunca mais será o mesmo. Não irá retroceder. O caminho dele já está traçado. E ele não será bem aceito na sociedade que ele vive. Porque ele já vibra numa sintonia maior. Porque ninguém vai conseguir chegar e ofendê-lo porque ele está acima de qualquer ofensa. Ninguém vai conseguir provocá-lo para uma discussão porque ele está acima e ele vai silenciar. E vai se retirar daquele meio. Ele vai se isolar por uma única razão. Não porque ele não goste das pessoas. Porque ele vai ter mais chance de se autoconhecer isolado e cada vez mais usar o seu veículo interior de autoiluminação, que pode ser o Merkaba, pode ser a camarinha, pode ser a meditação. Eu não sei se eu consegui explicar. Muito bom. O que vem a ser esses... São vários mecanismos de autoiluminação. Tá certo. Tá certo, meus filhos? Certinho, certo. Como agora vocês sabem, procurem a sua Merkabá Verdade. para se autoiluminar.
e sejam bem-vindos à próxima dimensão. Maravilhoso. Tá bom, meus Muito filhos? bom. Muito Salve todos, salve Ogum. Salve.